Bom dia a todos, meu nome é Fabiane e eu vou falar hoje para vocês sobre o termo de referência. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos impôs a todos nós, em maior ou menor nível, a necessidade de aprimoramento de nossos processos de aquisição e especialmente sobre a fase preparatória, a fase de planejamento. E é sobre uma parte dessa fase que eu venho falar para vocês sobre os meus estudos. Nós vamos passar aqui. Inicialmente, cabe ressaltar que a fase preparatória é a primeira de 7 fases que a lei elenca para a nossa observância, né? Essa fase assegura que o processo licitatório seja bem estruturado, transparente e alinhado às necessidades e aos recursos públicos. Bom, já falei que ela é caracterizada pelo planejamento e ela deve estar compatível com o Plano de Contratações Anual, o PCA, sempre que elaborado, eventualmente pode não ser, deve ser compatível com as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, né? E deve abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que possam interferir na contratação. E aqui nós temos os artefatos, né? Para o cumprimento dessas determinações, nós temos exigências de alguns artefatos, nem sempre todos, né? Eles vão se alternar conforme a necessidade do objeto. Nós temos inicialmente o DFD, que se trata de um requerimento, né? O que eu preciso? Qual é o meu problema? É bem simples o requerimento. Qual é o meu problema? Eu tenho um problema, eu preciso resolver tal coisa. E aí depois no ETP é onde a gente vai estudar as possíveis soluções, né? E então no TR ou no projeto básico a gente vai encaminhar a nossa solução, né? Nossa possível solução. O TR é para bens e serviços e o projeto básico é para obra ou serviço de engenharia ou complexo de obras ou serviços objetos da licitação. Seguindo, importa destacar, né, que o artefato TR, para além dos processos licitatórios, ele também se estende aos processos de contratação direta, seja inexigibilidade ou dispensa de licitação. São situações diversas, né? E se você lê lá na lei, o que serve, para que a inexigibilidade, ela é muito óbvia, né? Nós temos fornecedor exclusivo, então não é dispensável, é inexigível. Nós temos serviços técnicos singulares e artistas consagrados. Em outros casos, ela é dispensável, né? Poderia haver, poderia, mas pode ser dispensado, que é o caso de valores reduzidos, emergência ou calamidade pública, contratações anteriores frustradas ou desertas, aquisição de bens de pronta entrega, necessidade de defesa nacional e aplicação da lei. Seguindo, né? Mas quais são os elementos do TR? As características do TR. É essencial ao processo de aquisição de bens e serviços, detalha o objeto que será contratado, especifica seus requisitos técnicos, suas características e funcionalidades, e também confere clareza ao processo licitatório, transparência e competitividade, e serve como guia para fornecedores e prestadores e também para a administração pública. E serve de base para propostas de preços e participação no processo de aquisição. É a partir do TR que as empresas preparam suas propostas e participam da licitação. E aqui nós temos os tópicos, né? Esses tópicos, eles devem estar conectados com o que se pretende contratar. Por isso eu coloquei a figurinha ali. São partes do TR. A definição do objeto, a fundamentação da contratação, a descrição da solução como um todo, requisitos da contratação, modelo de execução do objeto, modelo de gestão do contrato, gestão das aquisições, critérios de medição e pagamento, forma e critérios de seleção do fornecedor, estimativa do preço da contratação e adequação orçamentária. Esses parâmetros, eles são opcionais? Não, eles não são opcionais, eles todos têm de figurar no TR de vocês, né? E quando não houver um deles, vai constituir irregularidade. Então, temos todos de segui-los. E agora eu passo a
destacar o modelo atualmente vigente dos nossos TRs, né? Ele está em estudo para melhorias, mas vamos seguir então o que nós temos hoje em dia, tá? Iniciamos com a definição do objeto, lembrando que, em regra, neste momento da fase preparatória, já deve haver um ETP, né? Que facilita a redação do TR. Eventualmente ele pode não existir, e aí nós temos que seguir de uma outra forma. Esse elemento do TR leva em conta a observância aos princípios da igualdade e da publicidade. Por quê? Porque a definição precisa e detalhada do objeto permite que as licitantes tenham as mesmas condições de participar e garante que o processo seja transparente com o fim de assegurar concorrência justa e seleção da proposta mais vantajosa. É preciso descrever o que se necessita, de forma clara, precisa, incluindo sua natureza. Aí a natureza vai ser em função do ramo de atividade, né? O que seria ali? O artigo 2º da 14.133 detalha alienação, compra, locação, concessão e permissão de uso de bem público. Descrição do que se necessita de forma clara, precisa, incluir sua natureza, ramo de atividade, seus quantitativos, prazo do contrato e, se for o caso, possibilidade de prorrogação. Esses são elementos descritivos. Então aqui nós temos o título, né, de uma forma muito sucinta, definição de objeto, ali classificação, 1, 2, 1, classificação do objeto, vai dizer se é serviço comum ou especial. A diferença, né, entre bens e serviços comuns e bens e serviços especiais é basicamente se você pode ou não defini-los claramente usando especificações usuais de mercado. Não obstante, quando você não puder encontrar objeto dentro do que é oferecido nessas condições pelo mercado, então você deve justificar isso. Diga por que você precisa do que não está ou não é comumente especificado pelo mercado. No tópico 1.3 do modelo, descreva os atributos mínimos para a caracterização do serviço ou bem. Se o serviço será contínuo ou não, qual o preço para a contratação, o local de entrega ou execução, se os insumos para execução estão incluídos ou não. Enfim, aqui nós temos um código de catálogo que nós vamos usar, né, para definir, um link para definir esse código de catálogo aqui, que vai variar conforme o objeto. Eventualmente ele pode não existir aqui também. No tópico 1.4, usar de preferências e especificações conforme catálogo eletrônico de padronização. Claro, se elas já existirem, eventualmente elas não vão existir, mas se elas já existirem, nós vamos manter um padrão de descrição para elevar a qualidade do nosso TR. Né? Aqui devem ser incluídas todas as informações necessárias para um atendimento do serviço ou do bem. Observe que no tópico anterior, esse aqui, era se os insumos estariam incluídos ou não, mas aqui quais são os insumos e se eles estiverem incluídos. Atente para que as especificações sejam suficientes, mas não excessivas ou limitadoras da competição ou da realização do certame. A regra não é a indicação de marca, mas é admitida em algumas hipóteses com justificativa. E quais são as hipóteses? Padronização do objeto, compatibilidade com plataformas ou padrões, a marca é a única que atende. Para melhor compreensão do objeto, marcas ou modelos de referência. Chegamos na fundamentação da contratação, ou seja, justificativa. Deve descrever o porquê o objeto é necessário. Né? Se não for o caso de dispensa de ETP, deve a contratação estar fundamentada no ETP. Aborde a necessidade administrativa e a solução encontrada, pontos previamente registrados no ETP. A metodologia usada para encontrar a solução deve constar naquilo que não for sigiloso. Se não houver ETP, a justificativa será apenas de mérito da contratação e do quantitativo pleiteado. Seguindo, nós temos a descrição da solução como um todo. Você vai descrever ou citar o que já está citado no ETP. Se for caso de dispensa de ETP, terá de detalhar a solução considerando o ciclo de vida do objeto. O ciclo de vida é a série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. A solução escolhida pela demandante deve considerar, além das características intrínsecas do uso em si, a eventual sustentabilidade de sua produção, duração de seu consumo até a destinação final. Mas o que são contratações públicas sustentáveis, né? As CPS.
aqui nós temos como são entendidas por alguns órgãos, né? Pelo Ministério do Meio Ambiente. As CPS são procedimentos administrativos formais, não tem como tirar ali, com a promoção do desenvolvimento nacional sustentável mediante a inserção de critérios sociais, ambientais e econômicos nas aquisições de bens, contratações de serviços e execução de obras. Segundo a Advocacia Geral da União, são aquelas que integram considerações socioambientais em todas as suas fases, com o objetivo de reduzir impactos negativos sobre o meio ambiente e, consequentemente, sobre os direitos humanos. E conforme a Escola Virtual do Governo, elas perpassam todas as fases da contratação pública, desde o planejamento até a fiscalização da execução dos contratos, a gestão dos resíduos, ou seja, elas consideram todo o processo de aquisição e, portanto, seguem uma abordagem sistêmica. Chegamos nos requisitos da contratação. Seguindo, temos os requisitos, que migram do ETP para o TR sem qualquer recorte. Inclua-se aqui também a necessidade de enquadrar categorias profissionais que serão empregadas, o CBO, no caso de contratação de serviços. O nosso modelo de TR, ele é uma coisa importante, ele é um mínimo, ele não é um máximo. Conforme a necessidade do objeto, a gente pode ampliar e muito, né, o nosso TR. Nós podemos cada vez mais melhorar as especificações, mas reduzi-las não, isso não. Pode acontecer. Próximo. Modelo de execução do objeto. Defina como a contratação produzirá os resultados pretendidos, de seu início até o encerramento. Exemplos: prazos para início da execução do objeto, sempre suficiente para que o prestador se prepare para cumprir o contrato. Métodos, e aqui nós temos mais do que eu vou citar para vocês, né? Tem vários. Métodos ou rotinas de execução do trabalho e das etapas, se houver, frequência e periodicidade dos serviços, quando couber, a localidade e o horário de funcionamento da CMPA, entre outros. Aqui gostaríamos de destacar que, sendo mencionada a ordem de serviço, deve incluí-la, a demandante deve incluí-la no anexo ao TR, sem numeração de anexo, porque os primeiros anexos dos TRs já são fixos. Nós temos alguns e a gente eventualmente não sabe quantos podem ser acrescentados, então nunca numere, mas dê um título que a gente vai colocá-lo na ordem mais adequada possível. Então chegamos na gestão do contrato. É como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada e a definição dos fiscais. Não se esqueçam de que o modelo pode ser ampliado conforme a necessidade, como eu já falei. Você deverá copiar e preencher as lacunas do 6.1, né? É aqui onde você vai definir, na sua área, quem é o titular, quem é o suplente. E do 6.1 ao 6.4, no caso, se houver necessidade de ato e contrato, aí você pode colocar essa parte. Não esqueça de incluir exigência de apresentação de documentos e sua periodicidade durante a execução do contrato, quando couber. Critérios de medição e pagamento. Esses critérios, eles são fixos, né? Conforme esse modelo atualmente vigente, nós vamos deixar isso definido, vocês copiam, né? Mas quando couber, poderá inserir informações que se apliquem à contratação, como possibilidade de prever glosa ou retenção de pagamentos. Forma e critérios de seleção do fornecedor. Você deverá copiar os itens 8.1 e 8.2, observando, entretanto, outros critérios de julgamento possíveis, conforme o artigo 33 da lei. E aqui, eu vou fazer um destaque. Cabe observar que, quando buscamos a proposta de menor preço, economicidade, que atende ao interesse público considerando inclusive aspectos ambientais, ou seja, os critérios de sustentabilidade, estamos aplicando o melhor preço. Né? Então, não é como a 8666. A 14.133 está trazendo o melhor preço para a gente precisa observar isso. E agora, estimativa do valor da contratação. Mencionar o disposto no 9.1, sendo o caso de dispensa de ETP, juntar o orçamento existente ou, se não houver, mencionar que será elaborado pela unidade administrativa competente. Adequação orçamentária. Mencionar o 10.1. Né? As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de dotação orçamentária própria, a ser definida pela unidade
orçamentária competente. Vamos para o próximo. Elementos complementares, né? Um pouco está na lei, um pouco a gente fez muito em função da nossa experiência. Os documentos, isso aqui nem todo mundo observa. Os documentos serão produzidos por escrito com data, local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Talvez porque a gente tem o SEI, né, e não é um documento manuscrito, mas digital, as pessoas acabam esquecendo. Mas é necessário assinar sim, e está previsto lá na lei. Outro ponto é o anexo específico, né, se houver plantas, cortes, vistas, gráficos, fotografias, tabelas e outras imagens adequadas ao serviço, que se pretende contratar em separado e sem numeração de anexo. Perdão. Vamos para o próximo. E aqui nós chegamos numa parte muito interessante da nossa apresentação, porque são problemas que ocorrem nos TRs de uma maneira geral, mas isso é uma classificação brasileira, não é necessariamente na Câmara. E a gente vai aproveitar isso aí para observar o que está acontecendo, no que a gente pode melhorar, se é o nosso caso ou não. Problemas na especificação do objeto. Isso é o que mais acontece, né? Por quê? É o elemento que ocupa a maior parte do TR, né? E, consequentemente, onde ocorre a maioria dos equívocos. Por falta de uma especificação clara, concisa e precisa, a administração acaba contratando gato por lebre, deixando de satisfazer a demanda existente da melhor forma possível. Uma forma de afastar esse problema é adotar catálogos eletrônicos de padronização de compras, serviços e obras. O segundo, aqui que nós temos, é a falta, a ausência ou suficiência de motivação para agrupamento ou parcelamento do objeto. A Kallen falou muito sobre o agrupamento, o parcelamento, né? Mas vamos pensar que deve existir uma motivação, né? Já que a regra da lei é o parcelamento enquanto as parcelas se mostrarem técnica e economicamente mais vantajosas. É necessário justificar formalmente o não parcelamento ou agrupamento de itens. A gente simplesmente não justifica, mas é necessário, quando a gente não for parcelar, justificar por que a gente não tá parcelando. Outro erro habitual é a ausência de permissão para subcontratação do objeto, quando tal condição for indispensável à sua execução, especialmente quando o mercado trabalha majoritariamente dessa forma. Outra questão, né? É a exigência de amostras sem a definição de critérios objetivos de análise. Isso acontece muito. Sem a previsão de destinação final dos objetos recebidos para teste. Tá, ok, eu pedi lá uma cadeira. A cadeira normalmente ela pode vir a fazer parte do conjunto do lote. Mas e quando for material? E quando for, por exemplo, um mini kit de persiana ali, que é pequenininho, o que vai acontecer? Em que momento vai ser devolvido? Se a gente não falar, isso fica complicado para licitante, porque é um material pelo qual ela paga. Então, ela pode vir a aproveitar isso num outro órgão, né? Então, é lógico que a gente tem que dizer para eles que vai ser devolvido, em que momento vai ser devolvido, a gente tem que especificar isso aí. Depois nós temos exigência de vistoria ou visita técnica adequada, sem a adequada comprovação da essencialidade de tal imposição, o que é potencialmente restritivo à competitividade. Falhas na pesquisa de preços de mercado, eu diria que aqui na Câmara não é muito frequente, né? E a imprecisão na definição dos critérios de escolha da proposta, a não se deixar claro, por exemplo, se a proposta será julgada pelo valor unitário ou pelo valor global. Eventualmente, isso a gente tem que fazer um ajuste, porque a demandante imagina que vai se conduzir de uma forma, mas nós verificamos que o melhor jeito seria outro. Mas é interessante que vocês realmente manifestem uma ideia de como vai ser conduzido. Vamos também dar atenção com relação à confusão na definição objetiva dos prazos de execução e vigência contratual, pois ao confundir esses dois prazos, o órgão traz ao contratado uma incerteza que pode originar diversos prejuízos, inclusive para a execução do objeto contratual. E por fim, aqui nós temos a ausência
na definição da obrigação por ações preparatórias ou complementares à execução do objeto. O que seria, né, por exemplo, a instalação de equipamentos e a disponibilização de espaço de trabalho. Isso a Kailin também ressaltou, né, no trabalho dela, sobre, é necessário uma rampa? Então, vamos prever que deva existir a rampa. É necessário destinar uma área para que a empresa execute o seu trabalho com tranquilidade? Então, vamos prever em que local isso vai acontecer, em que prazo, né, onde, que sala, enfim, o quanto mais especificado ficar, melhor vai ser esse TR. Enfim, isso é o que mais acontece aí, Brasil afora, mas não significa que sejam só esses, né, e também que a Câmara tenha todos eles. E aqui a gente deixa para vocês uma reflexão, né? Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.